Cantai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações. Tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles, há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegaram entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão. Pois tomei um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor.
sacerdote é tirado do meio dos homens, é instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão em ignorância no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa é a palavra que hoje esse
vida para Jesus. Mas antes de entrar em quem é esse Bartimeu, vamos pegar aí os pormenores que Marcos vai nos apresentando nessa leitura. Quem tem a Bíblia pode acompanhar aí, né? Jesus está em Jericó, ou está saindo de Jericó. Jericó é uma das principais cidades da Judéia, né? Segundo os historiadores, foi a cidade que Moisés, Arão e aqueles homens e mulheres que viram o êxodo encontraram pela primeira vez. Lembra que na passagem do êxodo, quando eles avistam a terra prometida, eles veem altas palmeiras, um lugar florido, arborizado, com terra que parece que está cheio de gigantes, né? Esses homens altos, e dizem: como é que nós vamos enfrentá-los? Afinal, tinham cansado de 40 anos dessa jornada até a terra prometida. Então, Jericó é essa cidade muito importante, muito visitada, conhecida de todo aquele povo, né? Nós já estivemos lá, realmente é uma terra, parece que nós mudamos de país, né? Não vou dizer que é um país tropical, mas é quase, de tão bonito que é Jericó. E justamente Jesus está saindo de Jericó. Metaforicamente, Jericó, nós podemos pensar então como esse deserto que cerca Jericó, e Jericó é justamente esse oásis. Por que não dizer Jericó é o paraíso? E aí nós encontramos Jesus, seus discípulos, seus seguidores, justamente saindo de Jericó, saindo do paraíso. Se nós formos fazer essa sequência de Marcos, Jesus está saindo de Jericó. Alguém descobre por quê? Jesus está saindo de Jericó para onde? Vamos lá. Marcos tem 16 capítulos. O capítulo de hoje é o 10º. Ficou mais fácil? Gente do céu! Acorda! Acorda, né? Levanta! Coragem! Vamos lá, gente! É o capítulo 10, Marcos tem 16 capítulos. Jesus está saindo de Jericó e está indo para onde? Para onde? Jerusalém. O que é que ele vai fazer em Jerusalém? Morrer. Né? Será que vocês têm medo de falar a palavra? A palavra é morrer. Jesus desceu do paraíso de Jericó e vai encontrar a sua cruz. Tá bom? Então, Jesus está saindo de Jericó. Guarda esse detalhe que eu falei agora. Jesus está saindo de Jericó e no caminho ele encontra quem? Jericó quer dizer aperfumada, né? Você sabe que uma cidade que tem muitas flores, né? É uma cidade perfumada. Então, casais, quem está aí perto do esposo, da esposa, do namorado, né? Já vem para cá e fala aqui para Maristela: minha Jericó, né? Minha perfumada, né? Quando ele chamar de Jericó, não fica com raiva não, tá bom, gente? Né? Ele está te fazendo elogio. Então, Jericó é a cidade perfumada, a tradução, né? Então, Jesus está saindo da cidade perfumada. E não esqueçamos que o perfume na Bíblia quer dizer unção. Jesus foi para Jericó para ser ungido, para receber os últimos perfumes antes de ser sepultado. Olha que interessante, a gente vai ler as entrelinhas, né? Que a passagem bíblica vai nos dando. Então Jesus está saindo de Jericó
E o que acontece? O que acontece? Acabei de proclamar. O que acontece? O cego o quê? O cego faz o quê? O cego canta, filho de Davi. Foi isso? Pagodinho, olha para mim. Foi isso que o cego fez? Um rock and roll. Ter compaixão, ter misericórdia, nós podemos entender com o medo de que, Senhor, perdoai os meus pecados. Porque nós temos que compreender que todo aquele que tinha necessidades especiais, vamos falar necessidades especiais para nós sermos politicamente corretos, né? Ninguém me dizer que o Paulo está falando, né? Como é que diz? Discriminando alguém. Então, o cego, né, tinha necessidades espirituais não, também, né? Necessidades especiais, né? Visuais. Para ser politicamente corretíssimo, né? Então, para os judeus, esse cego, ou esse portador de necessidades especiais, ele era um pecador. Para o judeu, toda deficiência, toda necessidade especial é um castigo, ou por causa do pai, dos pais, ou por causa do próprio pecado da pessoa. Por isso que o cego Bartimeu vai gritar: filho de Davi, tem piedade de mim. Mas quem pode perdoar o pecado? Quem pode perdoar os pecados de alguém? Jesus. Aqui está o primeiro ensinamento de Bartimeu para cada um de nós. O único que pode perdoar nossos pecados é o Filho de Davi, Jesus Cristo. Aí nós começamos então, damos uma pausa aqui no Evangelho e vamos lá para a segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus. Vamos lá, segunda leitura. Coloca as referências bíblicas ali, né? Se não me engano, está em 5, né? Hebreus 5. Em verdade, minha tradução é um pouco diferente, tá bom? Todo pontífice, aí na tradução da maioria de vocês pode estar escrito sacerdote, não é? Todo sacerdote, vamos mudar a tradução, é escolhido dentre os homens e constituído a favor dos homens como mediador das coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Seguindo, aí a gente vai falar um pouquinho lá no versículo 6. Como também diz em outra passagem: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Deus quiser,
da ordem de Melquisedeque, que vai estar lá no Salmo 2, versículo 7. Vamos fazer ligações, né? Lexio Divina. Todo mundo já ouviu aquela música na Páscoa, né? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, né? Então, o único sacerdote que pode oferecer dons e sacrifícios agradáveis a Deus, quem é, gente? Jesus. Então, o certo está nos ensinando que Jesus é o único que pode nos perdoar os pecados. Porém, Deus está dizendo que aqueles homens escolhidos por Deus, quer dizer, tirados do meio dos homens, em favor dos próprios homens, porque eu não sou sacerdote, né? Para cachorro, para gato, né? Para cavalo, né? Bem que ele pode dar bênção para esses animais. Porém, nós não somos sacerdotes para eles, nós somos sacerdotes para vocês. Então, homens tirados dos homens, devolvidos para os homens, ungidos, para em nome de Cristo e da igreja, perdoar os vossos pecados. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Gente, só para parar um pouquinho, para pensar mais um pouquinho. O cego, esse cego, ele tem alguma dignidade? Vamos lá. Está sentado à beira do caminho, quer dizer, é um marginalizado. Está fora, sentado onde? Às portas de Jericó. Quer dizer, sente o perfume da cidade, mas não entra. Está na porta do paraíso, mas não entra. É um pecador público. Está sentado e tem como único objeto seu a sua capa. Um mendigo, um esquecido, um excluído. E sabe o que é o mais importante? Bartimeu. Bar, né, é uma palavra hebraica que quer dizer filho. Timeu é uma palavra, é um nome grego que quer dizer honrado. Bartimeu é o filho do honrado. Olha só essas finesses, né? Bartimeu, o filho do honrado. Onde está o filho do honrado? Gente, onde está o filho do rei? Onde deveria estar o filho que tem honra? Aonde, gente? Aonde deveria estar o filho de alguém que tem honra, que é honrado, que é reconhecido pela cidade, que é aplaudido? Aonde deveria estar esse filho? Aonde, gente? No palácio. E por que esse filho honrado está à beira do caminho? Esse filho honrado está à beira do caminho. É um desprezado. É um marginalizado. Jogado para fora da cidade. Não pode entrar porque é impuro. Como o impuro pode entrar no paraíso, adentrar no paraíso? Não pode. Esse homem, filho do honrado, quer dizer, ele é um honradinho, se a gente puder falar assim, está fora da sociedade, está fora dos nossos planos. Nós não conseguimos enxergar, nós não olhamos para ele, porque de repente ele pede. E qual é a nossa atitude? Desviar o caminho, passar por cima, ou gritar: mendigo, vai trabalhar, vagabundo. Não é assim que a gente trata os nossos mendigos? Ele
disciplinado. Por quê? Quem já foi ali no norte do Brasil, aqui na norte, né? No centro aqui, perto do metrô, vocês sabiam que ali tem uma Cracolândia da Ceilândia? Ou você desvia para passar ali? Quantos filhos de Timeu estão ali? Quantos batizados estão ali? Quantos daqueles já não receberam a Eucaristia pelo menos uma vez na vida estão ali jogados à beira do caminho? E nós passamos. Aí nós lembramos daquela música. Entre nós está, entre nós está, e nós desprezamos, entre nós está, e não conhecemos, entre nós está, e nós desprezamos. Porque quando Bartimeu grita, filho de Davi, pela primeira vez, sabe o que ele ouve de nós? Cala-te, cego, cala-te, mendigo, não vem que está nos atrapalhando, não vem que está nos perturbando, cala-te. Quem é você para se dirigir ao filho de Davi? Quem é você para se dirigir a Deus? Desculpa a expressão, a palavra que eu vou usar agora. Como nós somos hipócritas, a começar pelo quadro que nos fala. Como nós somos hipócritas. Quem garante que daqueles 150 crianças que fizeram pela Eucaristia semana passada, de repente não estarão aí a partir de ano que vem, sei lá, daqui a alguns anos começarem a usar crack? Quem garante que esses jovens aqui, hoje Dia Nacional do Jovem, também não podem usar crack? E nós gritamos: cala-te, cala-te. Ó tu que perdeu toda a honra, ó desonrado, cala a boca. Será que não são nossos filhos? Desculpa, pais. Será que não são os vossos filhos que estão introduzidos por vocês mesmos? Natal está chegando, né? De novembro, né? Quantas caixas de cerveja estarão lá nas suas casas? Tem que ter vinho, né? Afinal, até Jesus bebeu, Jesus transformou, sem estar de água e vinho, não é assim? Queira Deus que seu filho não entre na desgraça do álcool, porque a desgraça do álcool leva para a desgraça do cigarro, que por sua vez leva para a desgraça do crack. E os nossos jovens estão morrendo à beira do caminho, porque muitas vezes somos nós os próprios responsáveis ou irresponsáveis que apresentamos as coisas más para os nossos filhos. Pense aí no seu filho. Qual é o nome do seu filho? Esquece o nome do seu filho e diz assim: filho de... Vamos pegar aqui. Filho de quem? Jean. Marcelo Jean. Esse é o nome dela. Filho de... Goiânia Giovanni. Filho de... Suene Abigail. Filho de... Edson Juliano.
Filho de Denise. Filho de Alex e Denise. Cuida não, viu? É o filho de Timeu, o filho honrado que perdeu toda a sua honra. É o pai. E ele está gritando, o filho de Davi, e nós estamos gritando ao lado dele: cala a boca! Mas ele reconhece que quem está passando ali é o único sacerdote que pode curá-lo, que pode dar a ele de novo a visão, que pode tirar ele daquele lugar onde ele foi jogado. É o único lugar, a pessoa que pode devolver a ele a dignidade de filho de Timeu. Assim como nós um dia recebemos o nosso batismo, a dignidade de filhos de Deus. Mas graças a Deus, Bartimeu não é como muitos de nós. Ele grita de novo: filho de Davi, tende misericórdia de mim. E como todo aquele que reza sem cessar, aquele que clama, aquele que acredita, Jesus para o seu caminho. Aqui é outra coisa interessante. Será que nós paramos o que estamos fazendo? Mamãe, quando seu filho chega correndo na rua, dizendo: mamãe, eu quero falar uma coisa para a senhora. Ô, velha, ouve aqui um pouquinho. O que você fala? Sai para lá, menino. Estou ocupado, não está vendo não? Papai! Ele foi, moleque, devia pedir dinheiro de novo. E é assim que você começa a escorraçar o seu filho para a rua. Seu filho quer ficar com você? Liga a televisão na TV Xuxa para assistir Galinha Pintadinha, para não me perturbar. Você começa a empurrar na cabeça do seu filho: vamos dar um computador para ele, vamos dar um computador para ela, um notebook, um tablet, um telefone, para ficar perguntando para trás dele, né? Tweetando durante a missa. E você começa a excluir o seu filho da sua vida, o filho tão querido, tão amado, tão desejado. Começa a perder espaço na sua vida. E ele, claro, vai começar a se excluir, vai buscar as amizades que nem sempre são amizades verdadeiras. Vou falar uma palavra aqui que talvez vocês adultos não sabem, mas os homens vão rir, né? E quando sua filha se tornar ou for conhecida como a rodada, esqueci a palavra. É rodada não, não é isso não. Não é rodada não. Qual é o nome? Banda! Você sabe o que é banda? Não é a banda melhor banda dos últimos dias, não, como canto de dança. Banda não é a banda que está tocando aqui na missa, não. Banda é a tua filhinha que beija a boca de todo garotinho que pede, me dá um beijo. E por que ela está dando a boca dela para ser beijada? Por que você não a beija? Por que você não a abraça? E sua filha vai se tornar banda. E só vai servir para isso, porque os meninos que beijam a boca da sua filha não querem ela para casamento, não, tá bom? E é mais uma, filha de Timeu, filha de Jesus Cristo, que vai ficar pelo caminho. Se tiver muita sorte, talvez com 15 anos ela fique grávida. Porque pode ser com 12, 13, 14.
no horário inverso das aulas, quando eles estão em casa. Vocês sabem por que eles estão no colégio. Essa semana eu fiquei, ao mesmo tempo fiquei feliz, mas ao mesmo tempo preocupado. Eu ouvi na CBN, a Branda, não sei agora, dizia lá: Escola de Santa Maria Samambaia coloca o chip na camisa das crianças, no uniforme dos alunos, para quando os alunos entrarem no colégio, é disparar um torpedo que avisa que o seu filho chegou. Aí como molecada é safado, esperto, eu já imaginei a cena, o moleque com a blusa, duas blusas, aí tira uma, aí chega no portão e faz assim, e tchau. Como alguns que vêm, vamos para a missa, chega ali e fica 10 minutinhos, para onde foi, ninguém sabe, ninguém viu. E disse que veio à igreja. Por que vocês não vêm junto com eles? Porque vocês não têm preguiça de vir à missa com os filhos. Aí pega a blusa com o chip. Meu filho chegou na escola. Olha como meu filho é pontual, Chegou 15 minutos antes. Eita, menino bom, Mas Bartimeu gritou pela segunda-feira: Filho de Davi, tem piedade de mim. E aquele que é o único sacerdote, segundo a ela de Melquisedeque, parou o que estava fazendo, parou no seu caminho, parou na sua caminhada rumo à cruz, olhou, fixou os olhos, amou Timeu, e só no olhar, fixar no olhar em Timeu, ele já deu dignidade, porque ele parou para ouvir o que aquele mendigo queria pedir-lhe, e disse ao mendigo: O que tu queres que eu te faça? Mas antes disso tem uma coisa muito interessante. Aquela mesma multidão que tinha gritado: Cala-te, cala-te, cala-te. Parece que tinha alguns ali católicos verdadeiros. E logo correram atrás de Timeu e falou: Levanta-te, coragem! Jesus te chama! Jesus te chama! Será que estamos falando, anunciando a boa nova para os nossos filhos? Jesus te chama! Será que os nossos jovens sabem que Jesus te chama? Molecada aí atrás! Será que vocês estão anunciando na escola de vocês que Jesus nos chama? Vocês estão falando aí, Jesus te chama? Ou está falando daqui a pouco na pizzaria, eu te dou um beijo? Lá que você está chamando, Jesus te chama? Ou daqui a pouco nós dois, moreninha? Cuidado! Ele está te levando para o inferno, não vai junto. Jesus está chamando. Essa é a nossa missão. Nós somos discípulos e missionários. Estamos terminando o mês da missão. Será que evangelizamos uma pessoa nesse mês? Será que uma pessoa veio à igreja porque nós o chamamos? Ou aqui estão os mesmos de sempre? E Jesus continua olhando fixo no olho daquele rapaz e diz: Pede o que tu queres. O que tu queres que eu te faça? E aqui então vem a nova, O que nós temos pedido a Jesus nas nossas orações? Eu estou insistindo isso desde a semana passada. O que nós temos pedido a Jesus nas nossas orações? O cego pede para que ele possa adorá-lo. Senhor, que eu veja. Que maravilha! Como nós aprendemos de Timeu. Jesus
veja. Vamos lá, Jesus, capítulo 5, capítulo 10, vamos lá. Vou ler não, vocês leem. Lá no versículo 6, o que acontece? Depois que o servo diz que eu veja, Marcos 10, achou? Seus filhos? Não, mãe. O que você está pedindo para os seus filhos? Que eles continuem. Não, aí está na Bíblia. 10, 6. Está nervosa, meu Deus do céu. Então está aqui. Cadê? Marcos. Cadê Marcos? Marcos, leia. Sempre na Bíblia da sua filha. Mas no princípio da criação, chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus disse-lhe: vá, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguinte Jesus pelo caminho. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, que eu veja. E o que faz o sacerdote dos sacerdotes? Devolveu a dignidade. Não é mais conhecido como filho de Timeu, mas agora é conhecido como filho de Deus. Esse é Bartimeu agora. Não mais Bartimeu, mas cristão. Curado por Cristo. Curado pelo Filho de Deus. Será que é isso que estamos pedindo para os nossos filhos? Pegar a música aí? Conseguiu? Não? Então vamos lá, bacana, né? Porque quando nós estamos no meio do caminho, tem alguém que está passando, e de repente nós podemos fazer uma retrospectiva da nossa vida. Quantos lugares nós temos andado, quantos lugares nós temos passado, quantas coisas nós temos feito. Mas no dia que eu tiver coragem de gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, esse sacerdote segundo a ordem do meu Deus eterno estará pronto para me devolver a dignidade que eu perdi, ou que me fizeram perder. Porque ele não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de ninguém, ele aceita e morre por todos. Bartimeu entendeu e seguiu Jesus para Jerusalém. Saiu do paraíso para passar pelo cadinho da cruz, para não entrar no paraíso terreno, mas entrar agora no paraíso definitivo. Por isso que, como Bartimeu, nós podemos cantar assim: Filho de